Facopcast, a nossa voz é a odontologia, seguindo nossos trabalhos aqui no 43º CIOSP, aqui na Expo Center Norte, o maior congresso odontológico da América Latina. Estamos hoje aqui recebendo um parceiraço da Facop, um cara que atua aí já tem um tempo no mercado de trabalho, a gente vai falar um pouquinho da vida dele. Eu estou aqui com o Marcelo Pires Prestes, ele que é de Bauru? Sorocaba. Sorocaba? Mas estou em Bauru já tem quase 30 anos. E a gente vai falar um pouquinho da vida dele, da trajetória dele. Se apresente pra gente, professor. Fala um pouquinho sobre você, quem você é, se apresente para o nosso público. Bom, primeiro de tudo, obrigado pelo convite para poder estar conversando aqui com vocês. Né? Sempre um prazer participar dos eventos da Facop, até mesmo porque eu estou com o grupo Facop antes de existir Facop. Quando eu comecei com o professor Rafael, ele nem pensava ainda que a Facop ia crescer, né, como cresceu. Nós começamos dando aula de ortodontia preventiva juntos, eu, ele, o pai dele, o Dr. Fernando, e depois viajamos para o Brasil todo, a gente foi para tudo quanto é lugar que você imagine aqui, até que um dia ele veio e falou para mim assim: Marcelo, vou montar uma faculdade. Eu falei, pô, que legal. Olha isso. E nesses anos aí a gente conseguiu ver, né, o tanto que a Facop cresceu. Fico muito orgulhoso de poder ter participado dessa história. E a minha trajetória, sou nascido natural de Sorocaba, fui fazer faculdade em Londrina, sou formado pela UEL. Olha isso. E depois de 5 anos dando aula na UEL, logo que me formei, fui convidado para dar aula na faculdade. 2 meses depois de formado, eu já estava dando aula na universidade. E eu queria mais. E foi quando me surgiu a vontade de ir para Bauru, completar minha pós-graduação. Eu comecei minha carreira de pós-graduação no Centrinho, né, Hospital de Fissura Lábio Palatal, lá de Bauru. Sim. E isso já tem quase 30 anos que eu estou em Bauru. Caramba, doutor. Então eu já não sei mais, eu tenho crise de identidade quando me perguntam: você é de onde? Sorocaba? Bauru? É dos dois. E eu estou até hoje, né? Bauru/Sorocaba. Dou curso de ortodontia em Sorocaba, tenho curso de odontopediatria em Sorocaba, dou curso de ortodontia em Bauru, tenho curso de odontopediatria em Bauru. Então a gente virou híbrido, né? Isso mesmo, eu ia até comentar sobre o curso de odontopediatria, que eu fiquei olhando aqui no nome, fiquei pensando, é um curso que as pessoas às vezes não enxergam um valor agregado tão grande assim nele, mas é um curso que, se você olhar a fundo, é onde você inicia ali o início de tudo, os tratamentos, é onde você previne muitas coisas, né? Se você for pegar para ver mesmo, a odontopediatria deveria ter para todos os alunos, as pessoas deveriam ter todas essas pós, né? E a odontopediatria, ela é super fundamental, né, pro aluno. É o que eu falo para meus alunos, tanto os brasileiros quanto os estrangeiros. A odontopediatria, você acaba sendo o cirurgião geral da criança. Você consegue, você tem a oportunidade de executar praticamente todas as especialidades, né? Não na totalidade, né? Porque ainda algumas não chegaram lá. Mas você tem a oportunidade de executar quase todas as especialidades da odontologia na odontopediatria. A chance que você tem, pegando a criança logo no início da sua vida, você tem uma chance de fidelizar esse paciente, né? Eu agora há pouco estava conversando com um professor da Venezuela, eu falei para ele, a odontopediatria, ela acaba sendo uma demanda necessária. Tá? Eu falo para meus alunos, quando vocês escolhem odontopediatria, vocês têm chance de ter esse paciente por um bom tempo da sua vida. E contemplando, né, várias especialidades, você acaba tendo uma formação plena de odontologia, só que em criança. Exatamente. Você vê quase que tudo de novo da faculdade, mas em criança, né? E eu tenho uma sorte muito grande, porque eu consigo unir 2 paixões, que é a ortodontia, né, e a odontopediatria. E a criança, como ela está em desenvolvimento, né, como ela está em crescimento, a sua face está se transformando. Então, a gente tem chance de trabalhar não só nos dentes, na gengiva, mas também na face, nos ossos, na musculatura, todo o sistema estomatognático. A gente consegue direcionar, quando necessário, esse crescimento.
a gente consegue melhorar condições para que a dentadura permanente se estabeleça. E eu falo para os meus alunos, eu falo, olha, vocês têm que aprender a trabalhar com saúde, oferecer saúde. Porque normalmente o que acontece? A gente vai lá, vê cárie, vê gengivite, vê doença. Só que essa doença, ela tem um porquê. Não teve uma prevenção lá atrás, né? Exatamente. Então você não tem que aprender a tratar só uma lesão. Você tem que entender por que aquela lesão surgiu. Você não tem que aprender a tratar só uma má oclusão. Você tem que entender por que essa má oclusão surgiu. E você faz todo o acompanhamento desde o início daquela criança até a fase dela adulta, e isso pode se estender até pelo... Vou te falar uma coisa que é até engraçado. Embora o odontopediatra, né? Mas na minha clínica você vai encontrar muitos adultos. Por quê? Porque são aquelas pessoas que veem a forma como você trata um filho, um sobrinho, um neto. E são pessoas que vêm com aquele misticismo, né, negativo contra o dentista. Ninguém gosta de dentista. Ninguém quer ir no dentista. Na hora que ouve o barulhinho... Exatamente. E o que a gente faz com a criança? A gente mostra para a criança que essa experiência, ela pode sim ser minimizada. Essa experiência negativa, ela pode ser transformada, entendeu? Então, a hora que alguns adultos veem você atendendo uma criança ou um paciente com necessidade especial, né? Ele fala assim, pô, eu tenho pavor de dentista, mas eu quero ser tratado por você. Então, assim, eu tenho, principalmente na ortodontia, é muito engraçado, eu tenho os dois extremos. Eu trato muito criança e trato muito paciente acima de 40, 50 anos. Olha isso, você está entendendo? Eu entendo. Isso vem, com certeza, da odontopediatria. Com certeza, doutor, com certeza. E falando um pouquinho de odontopediatria, ortodontia, vamos falar um pouquinho sobre os cursos, né? Você atua hoje lá em Sorocaba, junto com o William, e você tem curso lá, tem curso para ser lançado, já está com turma nova, em Bauru também. Vamos falar um pouquinho dos dois. Nós temos uma turma agora em Sorocaba, iniciando em março, tá? Tá bem próximo, né? Já estamos em janeiro. Quem se interessar pode procurar a unidade Sorocaba. E a gente já tem também uma previsão, a gente iniciou agora no final do ano uma turma em Bauru e já tem uma previsão de no final do semestre também já começar uma nova turma em Bauru. Olha só, que legal. Brasileiros, gente, né? Porque de estrangeiros acabei de iniciar uma semana passada e já tem uma turma preparada para agosto. Então, assim, quem quiser fazer odontopediatria tanto em Sorocaba quanto em Bauru vai ter oportunidade nesse primeiro semestre, pelo menos com 2 datas. A de março já está confirmada e lá em Bauru agora para o próximo semestre. É só para nacional ou também tem internacional? Eu tenho alunos brasileiros e estrangeiros. E como foi a entrada desses alunos estrangeiros, assim? Como que surgiu isso para você? Normal? Como eu te falei, eu tô com o grupo Facop desde o início, né? Então, quando começamos a ter lá em Bauru as primeiras turmas estrangeiras, os primeiros estrangeiros que vieram foram alunos de ortodontia, né? Eu dou aula lá algumas vezes de ortodontia com o pessoal. E o Rafael sempre me pediu, né? O do professor Rafael Pinelli, ele sempre pedia, não, você tem que montar turma de estrangeiro também, você tem turma de brasileiro, tem que montar. E rapidamente a gente conseguiu montar e foi uma surpresa, porque... Olha isso, cara. Fazer odontopediatria com estrangeiros, nós temos um detalhe muito importante. Para você tratar uma criança, você tem que estabelecer uma boa comunicação, né? E quando você recebe um aluno que não fala a mesma língua, para a gente transformar esse aluno, para a gente fazer com que esse aluno consiga se relacionar com uma criança, consiga se comunicar, né? Cara, e é uma coisa muito legal, porque o aluno estrangeiro, ele chega aqui receoso. Eu tenho que moldar, inclusive, o manejo da criança, eu tenho que moldar esse aluno estrangeiro, porque a gente usa palavras diferenciadas para a criança e às vezes com significados diferentes. E para você colocar dentro da língua dele é um desafio. Só que no final do curso você tem uma coisa assim muito legal de você observar. O aluno estrangeiro, ele sai conversando com a criança, ele sabe manejar a criança. E eu falo para o aluno estrangeiro, se você conseguir manejar uma criança falando a língua dela, você não dominando a língua dela, você vai atender qualquer paciente em qualquer situação.
Olha isso. Você consegue se transformar num monstro da odontopediatria no seu país, porque você domina a sua língua. Doutor, e nesses seus 35 anos, tem algo que você presenciou, algo que você queira comentar, que te marcou nessa sua trajetória de professor, nessa sua trajetória de coordenador, que você se recorda? Muitas histórias vêm à mente, tá? Mas acho que as melhores experiências e as melhores histórias vêm justamente do engajamento que a gente tem, né? O engajamento, perdão, que a gente tem dos pacientes ao longo do tempo. Você vê aquele paciente chegar relutante, né? Você vê aquele paciente chegar receoso e sair depois sorridente. Nós temos diferentes tipos de medo. O medo biológico faz parte do nosso instinto de sobrevivência. Exatamente. Mas o medo patológico, esse é um que a gente tem que aprender a dosar. Eu falo para os meus alunos, você vai aprender tons diferentes de choro, tá? Você tem que aprender a ouvir tons diferentes de choro. Olha isso, gente. Você tem que aprender... É um pouquinho da aula, hein? é verdade. Você tem que aprender a olhar para a criança e saber o dia que aquela criança não está legal. Você tem que aprender a olhar para a criança e ver o que ela pode ter de trava. Não é só birra, não é só medo. Tem criança que tem outras coisas. E quebrar essa barreira, né? Tirar um pouco dessa relutância inicial, isso é um desafio. Nossa, é muito desafiador. Imagine só. Eu falo para o meu aluno, você só vai aprender odontopediatria na prática, no dia a dia, e você tem que praticar. Lá a gente tem clínica logo no início, sabe? A gente dá 1 a 2 aulas, a gente já começa a preparar o aluno para ele entrar em clínica, porque é esse contato direto que vai fazer você diferente. Então eu falo para os meus alunos, o que o odontopediatra tem de diferente dos outros? A nossa capacidade de manejar a criança. E isso ninguém tira da gente. Você está entendendo? Isso é verdade. E isso é uma questão assim que você vai desenvolvendo ao longo do tempo. Tá? Então eu falo para todo mundo acha que escolhe a odontopediatria. Não sei se você acredita no divino, eu acredito. Sim. E você é escolhido. Eu nunca imaginei que eu fosse ser odontopediatra. Eu fiz toda a minha faculdade, a minha carreira, estudando, fazendo estágio, participando, né, de atividades de extensão, porque eu queria ser cirurgião. Olha isso, Tanto é que hoje eu consigo fazer pequenas cirurgias em criança. Eu faço freio, eu faço dente supranumerário, faço dente anquilosado, porque eu guardei essa paixão também pela cirurgia. Mas quando você vai trabalhar com criança, fazer cirurgia numa criança, tentar, e muitas vezes sem nenhum recurso de sedação. Algumas vezes é necessário, mas muitas vezes só anestesia local. No somebody love, como diz, né? Só na conversa. Então, assim, é muito legal. E isso que eu trago para você, se você me perguntar se eu tenho alguma situação específica, tenho. Mas quando eu faço o resumo da ópera, eu lembro disso. Toda vez que a gente pegou uma criança, que é um desafio, cada criança é um desafio. Não é porque tenho 35 anos de profissão que não me dá aquele friozinho na barriga a cada nova criança. Isso é bom, é isso que move, é isso que faz a gente ir para frente. Esse friozinho na barriga, esse desafio que me faz estudar, estudo até hoje. Recomendo para meus alunos, estudem, não tem outro caminho. Não parem de estudar nunca. Gente, a gente está entrevistando aqui o Dr. Marcelo. Vocês viram, né, que o cara aqui é fera, 35 anos de carreira. Então, quando vocês forem em busca de algum curso, que vocês vão pela FACOP, a FACOP que chancela aí, tem o MEC, reconhecimento pelo MEC, nota 4, tanto em Sorocaba quanto em Bauru, aí com o Dr. William. E, professor, muito obrigado aí pela sua participação. Gostei demais de ter você aqui conosco, contar um pouquinho da sua história, contar um pouquinho dessa sua trajetória, porque 35 anos não são 35 dias. Eu tenho 32 anos de idade e você tem a mais disso de experiência. E a sua experiência é o que fica e é o que as pessoas levam para o resto da vida. Muito obrigado por você fazer parte do Grupo FACOP e estar aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade que o professor Rafael me deu, né, de poder participar dessa história. E faço um convite, né, para quem estiver ouvindo esse podcast que vá conhecer o nosso curso em uma das 2 unidades, seja em Bauru
quanto em Sorocaba, vocês serão sempre bem recebidos, né? E eu acho que vocês vão gostar da nossa proposta que a gente tem para oferecer para vocês. E o quão importante é termos odontopediatras, né? Não só a área da estética, que está muito em alta, mas o quanto isso ainda é importante e a gente precisa falar muito da odontopediatria para a gente sempre ter bons profissionais, e bons profissionais são formados na Facop. É isso aí, doutor. Muito obrigado, pessoal. Facopcast, a nossa voz é a odontologia.